Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Eu te peço, Espírito Santo, vem sobre nós nessa tarde, vem sobre o meu coração, sobre quem nos acompanha. Vem abrir nossa mente, nosso coração, nossos sentidos para a Tua Palavra, Senhor. E me capacita nesse momento, me inspira no que eu preciso dizer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Uma ótima tarde a você que nos acompanha por todo o sistema Canção Nova de comunicação, TV, rádio, internet. Quero agradecer com muito carinho os meus irmãos que trabalham aqui comigo, os cinegrafistas, o Christian Lopes, que veio tocar gentilmente, também a equipe da TV, que nos permitiu viver esse Abraça São Paulo de uma maneira tão atípica nesse ano, E de maneira muito singular, eu quero agradecer o carinho, a compreensão dos irmãos da Canção Nova em São Paulo, em especial o Rodrigo, responsável de missão, a Alexandra, administradora, também o Alexson, formador, que me permitiram fazer essa pregação daqui de Cachoeira Paulista, Você sabe que esse ano é um ano atípico, não dá para negar. É um ano no qual muitas coisas estão mudadas, diferentes. Por causa da pandemia do coronavírus, a gente acaba sendo limitado, E eu acho que você que está em casa nem vai estranhar o fato do evento estar sendo lá em São Paulo e eu pregando aqui agora de Cachoeira Paulista, da Canção Nova. E o Márcio Mendes também pregou pela manhã. Você não vai estranhar porque você sabe que as circunstâncias são bem atípicas, As circunstâncias que a gente vive são atípicas por causa da epidemia do coronavírus. Então eu tive que ficar aqui, para não colocar em risco também aqueles que moram comigo. Imagina, eu moro com 10 padres. Se esses 10 padres ficam doentes, acabou a missa, as missas aqui, Brincadeira, claro. Mas eu preciso ser responsável, com isso. E agradeço a compreensão dos irmãos da Canção Nova em São Paulo. E eu estou muito feliz, de poder dirigir a palavra, de poder pregar neste Abraça São Paulo, porque eu fui ordenado padre em 2011 e com 4 meses de padre eu fui transferido para a Canção Nova em São Paulo. E eu vivi lá mais de 6 anos, de 6 para 7 anos quase, Vivi as primícias do meu ministério sacerdotal lá. Hoje, dia do padre, eu posso fazer memória disso com muita exatidão. Comecei o meu ministério lá, entendi o que é ser padre lá naquele povo tão querido, o povo de São Paulo. Meu Deus, que povo querido, que povo amado, que povo que eu respeito, sabe? Gente, nós tínhamos vigílias lá na Basílica da Penha. Esse ano não está tendo ainda por causa da pandemia, mas os irmãos da Canção Nova em São Paulo a continuam fazendo. E eu vi em São Paulo coisas que eu não vi em lugar nenhum do Brasil. Com todo respeito, claro, a outras regiões. Mas o paulistano é muito trabalhador. Você acredita que eles passavam a noite inteira rezando na vigília comigo, com a Canção Nova em São Paulo? Rezando mesmo. E muitos saíam da vigília às 5, 6 da manhã e iam direto para o trabalho. Viravam a noite em oração e trabalhavam o dia inteiro. Um povo muito guerreiro, um povo muito lutador. Meu respeito a você de São Paulo, meu carinho, a minha gratidão. Se eu sou um padre hoje melhor, é por causa de você de São Paulo também. Quantas confissões eu atendi, quantas pessoas tocaram o meu coração, sabe? E eu me recordo, agradeço também o Rodrigo, os irmãos da Canção Nova de São Paulo, porque eu acredito que valorizar uma história é uma das realidades que mostram com mais clareza a nobreza de um coração. Então hoje eu agradeço os irmãos de São Paulo pela nobreza do coração deles, do Rodrigo, de todos, de reconhecer essa história, de me convidarem também para estar aqui, fazendo parte dessa história mais uma vez. Fui eu que comecei, digo com modéstia, mas com sinceridade, o Abraça São Paulo, lá em São Paulo, eu era o responsável de missão, pouco antes até da nossa administradora, na época, Alexandra, chegar, nós já tínhamos começado.
E imagina, um padre novinho, numa cidade que com a região metropolitana tem quase 22 milhões de pessoas. E eu fui pouco a pouco experimentando a eficácia do carisma Canção Nova, da evangelização ali, através de grandes eventos. Começamos no Ibirapuera. Eu peço a Joana, nossa diretora, separou algumas imagens bonitas dos eventos. A Joana vai começar a mostrar, enquanto eu vou pregando, imagens dos eventos no Ibirapuera, depois no Estádio da Portuguesa, depois lá no Estádio do Morumbi, os quais eu coordenei na época, né? Nós começamos, nesse tempo, a evangelizar e a fazer esses grandes eventos. Mas, gente, eu confesso que eu, como responsável de missão na época, eu vivi muito o que os homens da Bíblia viveram. Eu só tinha a promessa diante de mim. Eu não tinha nada. A gente não tinha dinheiro para fazer evento. A gente não tinha lugar. A gente não tinha presenças para participarem, para pregarem. Mas eu fui percebendo, tendo essa clarividência, essa intuição interior, de que o Abraça São Paulo era um sonho de Deus, um desígnio de Deus para a capital paulista e da capital paulista irradiando para o Brasil, para o mundo, por que não? Depois de fazermos vários eventos no Ibirapuera, com mais de 10 mil pessoas, fomos para o ginásio, Estádio da Portuguesa. A Joana vai mostrar imagens também do Estádio da Portuguesa. Fomos para o Estádio da Portuguesa, fizemos um evento com 22 mil pessoas no Estádio da Portuguesa. Gente, e sem presenças ainda quando nós marcamos, sem dinheiro. Mas eu fui seguindo os passos do Monsenhor Jonas Abib. Eu não fui responsável como responsável geral da Canção Nova em São Paulo, na época. Eu não fui um irresponsável. Eu fui dando o passo da fé. Seguindo os passos do Monsenhor Jonas Abib, que sempre nos ensinou que a gente não vive só pela visão. A Bíblia diz isso, né? A fé é a certeza de coisas que a gente não vê, não é verdade? Hebreus 11:1. Então, eu intuía que era o sonho de Deus, que Deus queria. E eu fui fazendo e, claro, não era irresponsabilidade, confiando na providência e trabalhando, e os recursos vinham e nós pagávamos. E muitas vezes sobrava até dinheiro para nós ajudarmos aqui, devolvemos um pouco aqui para a nossa sede. E depois fizemos um evento no Morumbi, com mais de 55 mil pessoas, coisa mais linda, com o Monsenhor Jonas Abib celebrando seus 50 anos de sacerdócio, com o Padre Marcelo Rossi voltando ali à evangelização, a atuação mais intensa, né, depois de um tempo difícil que ele viveu, que ele mesmo testemunha, que foi a depressão. Sabe, foi lindo esse evento, foi fantástico, mas olha, eu sou honesto em dizer, sangue, suor e lágrimas ali. Mas por que eu dei esses passos lá, que hoje esses meus irmãos queridos lá de São Paulo bravamente continuam? Porque eu vi que esse era um sonho de Deus. Eu caminhava não na visão, na fé. E eu sou honesto em dizer que o que impulsionou meu coração ali, como sacerdote novo, foi o desejo sincero de evangelizar. Eu ficava inquieto de uma cidade tão grande. A gente não conseguia chegar com ênfase, porque numa cidade pequena, se você faz um evento pequeno, tá ótimo. Mas para São Paulo, para você, entre aspas, chamar a atenção da cidade para Deus, para o que você está falando, para a evangelização, tem que ser algo forte, ousado, intenso. Então, uma história linda, eu acreditei no sonho de Deus. E mais do que acreditar no sonho de Deus, essa inspiração linda do Abraça São Paulo, que veio um dia que a Luzia Santiago, o Padre Alan conversavam, e depois eu também, dessa inspiração de que numa cidade tão grande, com tanta gente, São Paulo é uma cidade na qual muita gente vem de fora, existe gente de outras regiões do Brasil, muita gente do Nordeste, muita gente do Sul, muita gente do Centro-Oeste, do Norte do Brasil, também pessoas de outros países. E é uma cidade que, apesar de ter muita gente, muitas pessoas se sentem sós. Então nós, refletindo, que mensagem dá para esse povo? Nós entendemos que Deus queria abraçar cada uma dessas pessoas que estavam nessa grande metrópole, muitas, como eu disse, longe da família, morando sós, vindas de outras regiões do país, que trabalhavam exaustivamente, que muitas vezes se sentiam sozinhas no meio da metrópole, da megalópole ali, com tantos prédios, tantas coisas. Então nós intuímos, Deus quer abraçar esse povo. E é claro que nós não tínhamos a pretensão de esgotar, né, o abraço de Deus, mas nós queríamos fazer a nossa parte, ainda que fosse modesta, para levar às pessoas
o consolo do abraço de Deus, da presença de Deus, do amor de Deus. O Salmo 144 nos ensina que a ternura de Deus abraça toda a terra. Esse é o tema da pregação, o tema que me foi dado. A ternura de Deus abraça toda a terra. Então eu já quero dizer para você, no começo dessa reflexão, nessa introdução, quero dizer para você, saiba que Deus quer te abraçar. Esteja você em São Paulo, ou esteja você numa fazenda, ou esteja você no interior do interior, numa cidade pequena, num outro país, eu não sei. A ternura de Deus abraça toda a terra. E você sabia que, preparando essa pregação, eu comecei a estudar a teologia do abraço. Ou seja, o que a Sagrada Escritura diz acerca do ato, da atitude humana de abraçar. E de atitude divina, que abraça o ser humano também, né? E eu descobri coisas fantásticas que eu quero partilhar com você. Olha, eu sei que hoje, até pode parecer assim, demagógico, não é? Falar de abraço em plena uma pandemia, uma vez que a gente está separado um dos outros fisicamente, na grande maioria das vezes, né? Nós não estamos podendo abraçar, é claro, mas o abraço físico, claro, ele tem um poder muito grande, mas esse abraço, esse ato de amor precisa também assumir outras configurações nesse tempo, porque a gente não abraça só com os braços. A gente abraça com mensagens, a gente abraça com a palavra, a gente abraça com um sorriso, a gente abraça gravando um vídeo e enviando, a gente abraça mandando uma mensagem de carinho, cuidando do outro mesmo de longe, sabe? Se fazendo presença, né? Usando a criatividade para se fazer presença. E nós vamos refletir sobre o abraço de Deus. Mas antes, não sei se você sabe, no dia 22 de maio é comemorado no Brasil o dia do abraço. Em outros países, como nos Estados Unidos, na Austrália, é dia 21 de janeiro. E o abraço para nós brasileiros, para nós latino-americanos e para toda a cultura latina, seja na Europa como aqui, é algo muito forte, não é verdade? No Brasil a gente tem a mania de abraçar. É ou não é verdade? Isso é bonito, diz da nossa cultura. Mas você sabia que existem culturas nas quais não existe abraço? Entre os japoneses, por exemplo, não existe abraço. Outras culturas orientais, salvo raríssimas exceções. Lá no Japão, né? Muito raro você ver alguém se abraçando. Mas diz muito da nossa realidade. E a palavra abraço vem do latim amplexus. Ela poderia também ser usada no português como amplexus, não sei porquê. No evoluir da língua acabou sendo chamada de abraço, né? E amplexo vem da seguinte construção: ambi plecere. O que é ambi? Ambi, no latim antigo, significa uma série de atividades que a gente pode fazer com o braço. Abarcar, abranger o mundo, compreender as coisas. Ambi. E o plecere, que é a segunda palavra com a qual se constrói a etimologia da palavra braço, se refere à ação que a gente faz com os braços abertos. Depois do ambi, do abrir, com os braços abertos, o plecere significa compreender, se dobrar para acolher, né? O braço dobra e você acolhe, enlaçar, tecer. O abraço é essa atividade, é o abrir e o dobrar para acolher. E é interessante que, se a gente pensar, quanta coisa cabe num abraço, né? Você parou para pensar nisso? Quanta coisa cabe num abraço. O poeta Fernando Pessoa tem um poema tão bonito, no qual ele fala que o amor, quando ele é intenso, forte e verdadeiro, é muito difícil expressá-lo com palavras. Ele é silencioso. E só um abraço pode expressar. Você já percebeu que às vezes um abraço, quando você está vivendo um momento difícil, quando você perde alguém, quando você está cansado, desanimado, sofrendo uma depressão, uma ansiedade, um desemprego, chega alguém, te abraça, dá um conforto, né? A pessoa pode não falar nada, mas dá um conforto para a gente, não é verdade? Quanta coisa se contém, é contida num abraço. É a linguagem do amor silencioso, é o discurso mais profundo do amor silencioso, abraçar. Não é verdade que às vezes é preferível a gente abraçar e não dizer nada? Por exemplo, num velório. Eu confesso que quando eu fui ordenado padre, eu tinha pavor de velório. Tinha mesmo, porque eu achava que eu, como padre, tinha que ir lá e dar a resposta para as pessoas do porquê o fulano morreu, né? Depois eu fui entendendo que não era nada disso, as pessoas só queriam a minha presença. Mas padre novo, né? A gente tem essas neuras. E
eu fui percebendo que num velório, quando alguém perde, é até bom você economizar a palavra, porque às vezes a gente, de maneira desajeitada, quer consolar e acaba falando uma coisa ali meio desavisada, fora de contexto, não é verdade? Então, num velório, quando a pessoa perde a mãe, quando a pessoa perde o pai, o que de melhor a gente pode fazer é chegar silenciosamente e dar um abraço. O abraço ele é capaz de comunicar tanto. É ou não é verdade? Com um abraço, nós entendemos que o outro nos ama, mesmo quando ele não verbaliza. O abraço é a linguagem do recomeço, do perdão. O abraço é a linguagem dos apaixonados. O abraço é a linguagem de quem resolveu dar ao outro uma nova chance depois do erro. O abraço é a linguagem do coração. Imagina, quando a boca se separa um do outro, né, através da boca, da discussão, da palavra mal colocada. Quando você abraça a pessoa, você brigou com a pessoa, por exemplo, o esposo falou uma coisa desavisada, desajeitada, mal educada para a esposa respondeu à altura. Através da boca, da emissão vocálica da palavra, eles se afastaram. O verbo ali não contribuiu para a comunhão. Mas quando depois de tudo isso eles se abraçam, cessam as palavras e um coração encosta no outro. Aí o amor fala. E as palavras são dispensadas, elas não precisam mais executar a sua função. Você parou para pensar nisso? Quando você abraça alguém, você encosta o coração. Você sente a energia, a vibração, o pulsar do coração do outro no teu coração. É a comunhão que se estabelece. E você sabia que eu estava hoje fazendo pesquisas também de cunho científico, antes de entrar na teologia, e eu fui percebendo que um abraço pode curar a solidão, o medo, a tristeza. Um abraço pode curar a rejeição. Um abraço pode curar a culpa, você que se sente pecador, está fazendo tudo errado, está fora da vontade de Deus. Deus quer abraçar você hoje. É você mesmo, é você. Não tem pecado maior que a redenção de Cristo, maior que o abraço de Deus. Volta para casa. O abraço pode curar o sentimento de derrota, de culpa, a carência, o vazio, pode curar mágoas, pode aumentar a imunidade física, você sabia? Eu vou ler a pesquisa aqui para você. Diminui a ansiedade. O abraço traz um sentido para a vida porque ele me faz entender que eu não estou sozinho, sabe? Que vale a pena as minhas lutas, que tem pessoas que me amam, que acreditam em mim, que estão comigo. O abraço, ele pode restaurar um relacionamento. O abraço é o lugar onde o medo se transforma em aceitação, a raiva em amor, o ódio em perdão, a tristeza em alegria. Abraçar e discursar sem palavras, gente. Quando você abraça, você discursa sem dizer uma palavra. O abraço expressa amor, amizade, afeto, companheirismo, comunhão. E você sabia que estudos mostram, uma pesquisa sueca divulgada pelo Research on Language and Social Interaction, divulgou o seguinte, que quando a gente abraça, partes específicas do nosso cérebro são ativadas, que liberam essas partes ocitocina, que é o hormônio do bem-estar, da alegria. A ocitocina diminui a ansiedade, a ocitocina diminui a pressão arterial, o batimento do coração, ou seja, diminui a ansiedade, sabe? Quando a gente sente que a gente está perto do coração de outra pessoa. E mais, essa pesquisa também mostrou que o abraço é recomendado. Outra revista, Psychological Science, mostrou que o abraço é uma solução para combater infecção respiratória. Você acredita? Não, mas não tem, claro que a gente não está podendo abraçar, né? Mas o abraço impede infecção respiratória. O coração se beneficia do abraço, do toque. Essa ocitocina, ela é muito benéfica, sabe, para a gente, para a nossa mente. Outra coisa que essa pesquisa que eu citei primeiro, sueca, lá do Research on Language and Social Interaction, descobriu, é que o abraço diminui o estresse. Quantas pessoas infartando por causa do estresse? Que acelera os batimentos, que torna o organismo favorável à diabetes, ao surgimento de tantas patologias, né? Quando você abraça, quando você torna o seu coração perto de alguém, a sua mente se acalma, a ocitocina é liberada. Por quê? Porque você se sente amado. Você se sente amado. E nós fomos criados por Deus por amor e para amar. Por amor e para amar. Então, quando você ama, quando você se sente amado, você está encontrando o seu lugar na existência. E o medo, a ansiedade, a tristeza,
Diminuem dentro de você. E mais uma vez eu digo, não existe realidade que Deus não possa abraçar. Não existe. Deus pode abraçar todas as realidades. E você sabia que hoje, estudando a Bíblia, sobre a teologia do abraço, como eu disse, eu descobri que o abraço de Deus, a ternura de Deus que abraça toda a terra, o abraço de Deus, ele tem uma especificidade muito, muito profunda. Deus, na Bíblia, abraça principalmente quem tem o coração oprimido, aflito. Deus abraça quem tem o coração oprimido e aflito. Você que está com o coração oprimido e aflito pela depressão, pela ansiedade, pela insônia. Eu vi uma pesquisa esses dias que nessa pandemia, aproximadamente 40% dos brasileiros estão sofrendo com uma insônia aguda. Deus abraça os que têm coração aflito. Você sofrendo de insônia, depressão, ansiedade, você que sofreu essa traição, você que se sente sozinho nessa casa, não aguenta mais ficar nesse confinamento, você da área da saúde sentindo medo, você que perdeu seu pai, a sua mãe, você que perdeu seu filho, você vivendo esse problema no matrimônio, ou que sofreu essa traição, que foi abandonado, que ficou viúvo ou viúva, Deus abraça especificamente, primeiramente na Bíblia, os aflitos, os de coração atribulado. Se você hoje está com o coração atribulado, saiba que você é o alvo preferencial da misericórdia, do abraço de Deus, da ternura de Deus. E mais, na Bíblia, Deus abraça os humildes. Na Bíblia, Deus abraça os pobres de coração. Na Bíblia, Deus abraça os pecadores que querem voltar para casa. A citação do Salmo 144 é a citação que me foi dada, mas eu tomei a liberdade de escolher uma outra passagem, que é a passagem também, para complementar, que é a passagem do filho pródigo. Você conhece essa passagem? Claro que conhece, suponho eu, Passagem fantástica que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo do 11 até o 32. Eu não vou ler essa passagem toda, porque eu pressuponho que muito possivelmente você a conheça, ou você já tenha ouvido falar dela. Se não, depois você a lê. Lucas 15, do 11 ao 32. Fala da história do pai. Jesus contou essa parábola, que tinha 2 filhos. Um filho decidiu pegar a sua herança, falou para o pai, me dá a metade da minha herança que me cabe, a parte, que eu vou embora. E isso na cultura de Jesus, na cultura judaica, pedir a herança com o pai vivo, era o mesmo que dizer para o pai, você morreu para mim, você não vale nada para mim. Porque naquela época, e até hoje, só se repartia herança depois que o patriarca ou a matriarca morriam. Então esse menino pegou tudo, pegou os seus bens, foi para uma terra estrangeira, esbanjou tudo com prostitutas, com bebedeira, e depois aconteceu que uma grande fome cometeu aquela região. E aquele menino começou a pensar, nossa, eu estou aqui passando fome, eu cuido dos porcos e nem a lavagem dos porcos me dão por comida, eu vou voltar para o meu pai. Mas o menino já elaborou na mente uma resposta, ali toda sofisticada, pai, eu pequei contra o céu, contra ti. E esse evangelho diz, olha só, eu vou pegar aqui, ler só esse versículo, que quando o filho estava chegando em casa, olha só, versículo 20, ele então partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, o seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. Olha, quando o pecador quer voltar para Deus, é isso que acontece. Deus é tomado de compaixão, corre ao encontro desse pecador, não importa o tamanho do pecado, abraça e cobre de beijos. Esse pai é o que Deus é. Jesus ensinou que é assim que o coração de Deus funciona. Que é assim que o coração de Deus funciona. Esse é o Deus que abraça São Paulo, que abraça o mundo, que abraça você. E estudando essa passagem, eu aprendi o seguinte, que esse abraço que o pai deu, foi escrito no grego original. Você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, e a palavra que no grego estava escrita, que foi traduzida aqui para o português por abraço, era a seguinte, epepsen. Sabe o que significa epepsen? O pai caiu ao seu pescoço. Caiu.
caiu e agarrou o seu pescoço. Olha o abraço de Deus. Epepsem. Em algumas Bíblias antigas era traduzido: o pai lançou-se-lhe ao pescoço, né? Que é a tradução mais exata com o grego original. Mas o abraço fica mais fácil para o ser humano do século XXI entender, claro. Mas olha só que coisa linda. Deus, epepsen, ele correu, teve compaixão e se lançou ao pescoço do filho, já beijando e dizendo: isso é meu. E estudando a teologia desse se lançar, eu percebi o seguinte, que esse abraço, no contexto bíblico, esse epepsen, era tido como um abraço esmagante. Se lança ao pescoço, quase que esmaga de tanto amor. Olha que lindo. Não esmaga no sentido negativo de amacetar, mas esmaga de tanto amor, ou seja, é um amor tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, não cabia naquele pai. Era um amor tão especial, aquele pai estava esperando aquele filho há tanto tempo, aquele pai estava ansioso por encontrar aquele filho pecador que tinha esbanjado tudo. E quando o pai viu, o pai correu e se lançou no pescoço, esmagou esse filho com tanto amor, abraçou. Você já fez a experiência de ser esmagado por um abraço? Eu tenho um amigo lá em São Paulo, padre também, eu tenho 1,94 m, 95 esse amigo era maior que eu, 2,2 metros. Quando ele me abraçava, ele quase me esmagava, porque para abraçar o padre também tem que ser maior, né? Olha, o abraço de Deus é esmagante. Ele te esmaga de tanto amor. Olha que coisa. Mas não esmaga no sentido negativo. Esmaga de ser um amor tão grande, tão grande, tão grande, que é como se te sufocasse no bom sentido da palavra, né? E outra característica, fazendo a teologia do abraço, que eu aprendi, que o abraço na Bíblia, ele é constrangedor. O amor de Deus nos constrange. Disse São Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. O amor de Deus nos constrange, o abraço de Deus nos constrange. E você sabe que essa palavra constrange também foi escrita no Novo Testamento, no grego koiné, e foi escrita, o constranger, esse verbo é suneko, ou suneko, do grego antigo, que significava o seguinte: segurar alguém de maneira firme, sem saída. Ou seja, o abraço de Deus, ele é esmagante, segundo a Bíblia. Olha só a teologia que o padre está fazendo, presta atenção. E ele é constrangedor. Esmagante é epepsen, que é esse amor que se lança ao pescoço, que é tão ansioso para te amar, que é tão ansioso para te curar, que é tão ansioso para te levantar, que é tão ansioso para te libertar dessa droga que você está usando, para te libertar do adultério, você não consegue sair desse pecado, para dar um novo sentido para a tua vida. É um amor tão grande que te esmaga, que vem até você, que se lança ao seu pescoço. E a segunda coisa é que o amor, o abraço de Deus é constrangedor, suneko do grego, que quer dizer segurar firme. Constranger é segurar firme e deixar a pessoa sem saída no contexto bíblico. Então olha só essas duas características do abraço de Deus. É um abraço que esmaga de tanta compaixão. A compaixão não cabe no pai, ele se lança ao pescoço. Que esmaga de tanta misericórdia, não cabe no coração daquele velho pai, ele se lança até o filho. E é constrangedor, segura firme, abraça, pega no braço mesmo. Não deixa cair, deixa a pessoa sem saída. Eu te peguei, te lacei. Gente, num tempo no qual nós estamos tão inseguros, é ou não é verdade? Nesse tempo de pandemia, quantos desempregados, a minha solidariedade a você que talvez perdeu o seu emprego, o meu respeito a você que perdeu alguém vítima do Covid-19, o meu respeito a você que faliu, a você que trabalha na área da saúde, a você que entrou no transtorno do pânico nesse tempo, que não consegue controlar a depressão e a ansiedade. Nós estamos vivendo um tempo de tanta incerteza, não é verdade? E a incerteza nos machuca tanto porque, infelizmente, nós ainda não temos fé o suficiente. A gente quer ver para crer. A gente quer ter certeza de tudo, a gente quer ter segurança. Mas justamente nesse tempo de insegurança e incerteza, olha, a incerteza, a insegurança fazem parte da vida. E ainda mais num tempo como esse. É um tempo de incerteza, sim. É um tempo de insegurança, sim. Mas Deus está te dizendo, eu quero te segurar firme, te constranger, suneko do grego, te abraçar firme, te segurar. Num tempo de insegurança, o que mais você precisa? Não é estar num braço forte que não deixa você cair? Imagina a criancinha, quando ela se sente insegura por alguma coisa. Eu lembro o meu sobrinho, ele gostava de brincar com o cachorro,
Mas teve um dia lá que o cachorro deu uma estranhada nele. Acontece, né? Acho que ele pisou no rabo do cachorro, o cachorro deu uma latida, ele ficou inseguro, com medo, e correu pro braço da minha irmã, e minha irmã abraçou, e ele acalmou. Eu podia sentir a batidinha do coraçãozinho dele, assim, a batida do coraçãozinho dele, acalmando, 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 sabe? Porque a minha irmã trouxe ele para perto do coração dela. Ele tem hoje 2 anos, na época tinha menos que isso. 1 ano e 8 meses, por aí, 1 ano e 6, 7 meses. Mas nesse tempo de insegurança, Deus quer segurar você no braço. Você não vai cair. No braço de Deus, você não vai cair. No abraço do Pai, você não vai cair. Você não entende? Nós não entendemos às vezes quão profundo é esse amor entranhado. O livro do profeta Oséias, no capítulo 11, diz que Deus, versículo 4, nos atraía com laços de amor, com laços de humanidade, com laços de amor, com abraços. O amor de Deus por você é infinito, é incondicional, é eterno, não depende, é incondicional, não depende daquilo que você dá em troca. Tem gente que acha, Deus vai me amar se eu for bonzinho, se eu for santo. Claro, Deus quer que você seja santo, mas Ele te ama quando você não é santo. Os pecadores, disse Santa Faustina, disse Jesus a Santa Faustina, no diário dela, a Divina Misericórdia, Jesus disse que os grandes pecadores são os que maior têm direito, os que têm mais direito à misericórdia de Deus. Você que está distante de Deus, volta hoje. Volta como esse filho pródigo e não queira explicar nada. Não queira justificar, eu caí porque lá na terra estrangeira acabou comida, ou porque o padre me tratou mal, ou porque o meu marido não me dava atenção, então eu adulterei. Então, por causa disso, por causa daquilo outro. Eu não sei qual é a sua situação hoje. Eu não sei qual é o seu problema, quais são os seus medos. O que eu sei é que o abraço de Deus é grande. É grande. E cabe você nesse abraço. Cabe você no abraço de Deus. Cabe a sua depressão no abraço de Deus. Cabe o seu problema financeiro no abraço de Deus. Cabe a sua ansiedade. O seu problema de hoje é do coração atribulado que Ele se compadece. Sabe? É interessante que o abraço, ele representa, no abraço de Deus, Deus revela a sua kenosis. O que é a kenosis? A carta de São Paulo aos Filipenses diz que Jesus se esvaziou de si mesmo e fez igual ao ser humano. Se fez igual ao ser humano em tudo, exceto no pecado. A kenosis é o esvaziar-se, é o não fazer conta de si mesmo. O abraço de Deus representa a kenosis de Deus. Ele se abaixa, ele se rebaixa para ir até onde você está e para te levantar com o abraço esmagante dele. É um abraço que esmaga. É tanto amor, entenda isso. É tanto amor que esmaga, que vai no pescoço, que se lança ao pescoço. Ah, Padre, você não sabe o tamanho do vazio que tem dentro de mim, a carência, Padre. Ah, meu amigo, a sua carência não é maior que o abraço de Deus. Tenha certeza. O seu vazio de hoje, você se sentindo só, você mesmo, é você. O seu vazio não é maior que o abraço de Deus. Aquela palavra dura que te disseram não é maior que o abraço de Deus por você. Deus se esvazia e vem ao nosso encontro para nos abraçar. E você sabe que, segundo a teologia patrística, os primeiros padres ali do cristianismo, o abraço de Deus para eles era representado nessa imagem. O cinegrafista pode filmar aqui esse crucifixo, por gentileza, ou crucificado. Os padres da patrística ensinavam que o abraço de Deus para a humanidade foi dado na cruz. Na cruz, Deus Pai, junto com o Filho e no Espírito, abraçaram a humanidade, abraçaram o pecado do mundo. Não para se tornarem pecado, mas para absorver. Porque o seu pecado não suja Deus. O seu pecado não mancha Deus. Pelo contrário, teu pecado não torna Deus impuro. É Deus quem purifica o pecador. Mas ele não se torna impuro por causa do pecado do pecador. Eu não sei o tamanho do seu pecado, da sua dificuldade. Eu sei que Deus quer te abraçar agora. É você mesmo. Deus quer abraçar você, filho querido, filha querida. São tantas lutas que você tem vivido, não é verdade? Tantos problemas.
tantas pancadas que a vida te deu nos últimos dias, parece que as pessoas não te entendem. Você tentando vencer esse vício e não consegue, recaiu de novo nessa impureza. Deus é amor, um amor que te acolhe. Claro, Ele decide abraçar quem decide voltar para casa, quem decide abandonar o pecado, se arrepender, buscar confissão. Mas olha, o teu pecado não é maior que o amor de Deus, o teu problema não é maior que o abraço de Deus. Deixa Ele cuidar de você, Ele é o teu guarda. Deixa Ele cuidar de você, deixa Ele te abraçar hoje, curar sua dor, sua tristeza, sua solidão, seu medo. Mais uma vez eu peço para o cinegrafista focalizar no crucificado e ouvindo esses acordes do teclado, por alguns segundos você vai fazer a sua oração. Olhando para o crucificado, você vai dizer, por enquanto vai ser um momentinho de silêncio, você e o crucificado, você e o Pai. E você vai dizer, Senhor, eu aceito, eu acolho esse abraço esmagante, constrangedor, que me segura firme. Eu me sinto inseguro, medroso, mas o Senhor me segura firme, eu creio. Reze agora, nesse momento, ouvindo os acordes e vendo o crucificado. Senhor, nós acolhemos o Teu abraço. Cuida de nós, Senhor. Nesse tempo de tanta incerteza, insegurança, nos guarda no Teu abraço, nos Teus braços fortes de Pai. Tudo que nós vivemos pode ser lançado agora no Teu abraço. O Senhor pode nos curar. Cura as nossas feridas, Senhor. Guarda-nos com Teu braço forte, com Teu abraço de Pai. Eu quero ser feliz, eu quero ter a paz, de onde pode vir o meu socorro. Eu quero ser feliz, eu quero ter a paz, de onde pode vir o meu socorro. O meu socorro vem de Deus e é nele que eu confio. Sua força me liberta, me levanta. Ele é meu guarda, que não dorme nem cochila. Ele é meu guarda, me protege quando eu chego e quando eu parto. Ele é meu guarda, minha força na fraqueza, minha esperança. Me levanta em minhas quedas. O meu socorro vem de Deus e é nele que eu confio. Cante. O meu socorro vem de Deus e é nele que eu confio. Sua força me liberta, me levanta. Ele é meu guarda, que não dorme nem cochila. Ele é meu guarda, me protege quando eu chego e quando eu parto. Ele é meu guarda,
restaura minha vida, minha vida. Ele é meu guarda, que não dorme nem cochila. Ele é meu guarda, me protege quando eu chego e quando eu parto. Ele é meu guarda, minha força na fraqueza, minha esperança, me levanta em minhas quedas. Senhor, segura-nos com a tua mão forte de Pai. Abraça-nos, Senhor, nesse momento, com teu abraço forte. Abraça-nos com teu abraço esmagador. Lança-te, Senhor, aos nossos pescoços, com esse abraço esmagador, esmagante de tanto amor, de tanta bondade, de tanta compaixão, de tanta misericórdia. Abraça-nos, Senhor, nessa tarde. Abraça o povo querido de São Paulo, mas abraça todos que nos acompanham no Brasil, além Brasil. Abraça-nos com teu amor, Senhor. Abraça-nos com a tua bondade. Coloca no teu braço forte agora, Senhor, as pessoas que têm depressão. Coloca no teu braço forte agora, Senhor, as pessoas que se sentem sós, os doentes. Quantos doentes nos acompanhando agora, pessoas com câncer, pessoas com Covid-19. Abraça, Senhor, põe no teu braço cada filho e filha teu. Põe no teu braço esse enfermo, põe no teu braço essa viúva, põe no teu braço esse órfão, põe no teu braço essa pessoa com o coração atribulado pela tristeza, pela angústia. Constrange, segura firme essa pessoa no teu braço de Pai. Nos guarda, Senhor, nesse tempo de incerteza. Nos guarda, nos protege com a tua mão de Pai. Ele é meu guarda. Cante isso, confia no teu Deus. Ele é meu guarda, que não dorme nem cochila. Ele é meu guarda, me protege quando eu chego e quando eu parto. Ele é meu guarda, minha força na fraqueza, minha esperança, me levanta em minhas quedas. É o meu Deus, forte amigo. É meu Deus, forte amigo, só nele eu espero. Fortaleza que restaura minha vida, minha vida. Ele é meu guarda, que não dorme nem cochila. Ele é meu guarda, me protege quando eu chego e quando eu parto. Ele é meu guarda, minha força na fraqueza, minha esperança, me levanta em minhas quedas. Eu vou chamar o Ironi para continuar rezando. Não saia daí que a gente vai continuar rezando lá de São Paulo. Olha que coisa linda. Eu estou pregando daqui, só não estou lá por causa da situação, mas estou unido a esses irmãos queridos lá da Canção Nova de São Paulo. Então o Ironi vai continuar rezando. Continue aí, junto com os irmãos lá de São Paulo. Mas eu sou padre, não dá para negar. Eu quero me despedir deixando a bênção. Nada mais justo, porque afinal eu sou sacerdote. E hoje é dia do padre, né? Então um abraço a todos os sacerdotes, dia do padre diocesano, em especial do pároco, né? Deus abençoe os sacerdotes. E o padre vai dar essa bênção e não se esqueça.
No abraço de Deus cabe o que você está vivendo hoje. Cabe a sua doença, cabe as suas perguntas sem respostas. Muitas vezes a resposta à sua pergunta não vai ser uma resposta formal, mas vai ser o abraço. O pai não respondeu nada para o filho que voltava com perguntas, respostas formuladas. Ele só abraçou. O abraço é o discurso sem palavras. Deus está abraçando você hoje. Deus está acolhendo a tua verdade. Está curando as suas feridas. Ele te perdoa. Volta para Ele. Para de perder tempo. Você não vai ser feliz em lugar nenhum. Como no abraço de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, tua família, teu coração. Que desça sobre a tua mente. Sobre a tua vida hoje, colocando você e tua família no abraço esmagante, constrangedor de Deus. A bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Eu me despeço cantando aqui, enquanto o Ironi já vai chegando para continuar a rezar com você. Ele é meu guarda, que não dorme nem cochila. Ele é meu guarda, me protege quando eu chego e quando eu paro.